Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo 973350038, mais uma vez, 973350038 e também pelas redes sociais. Não esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Abrindo mais uma semana para análise e debate dos assuntos aqui no programa Gente que Fala, e eu apresento a partir de agora o nosso primeiro entrevistado, José Messina, ex-secretário de Esportes da cidade de São Paulo, pré-candidato a vereador pelo PSD. Seja bem-vindo, Messina, como vai? Mauro, boa tarde, um prazer estar com você, com nossos ouvintes. Sempre é um prazer estar aqui para a gente discutir aquilo que mais nos interessa, que é viver bem na cidade de São Paulo. Exatamente. Vamos prestar serviço, levar informação de qualidade a partir da análise e dos debates que vocês promovem aqui com a gente. Também conosco a doutora Mariana Lacerda, advogada, pré-candidata a vereadora aqui na Câmara de São Paulo, pela Rede Sustentabilidade. Seja bem-vinda, Mariana, tudo bem? Obrigada, Mauro. Bom dia a todo mundo que está aqui conosco aqui na mesa. Bom dia aos ouvintes. É muito bom estar aqui de volta no programa e a gente poder discutir exatamente os problemas e a gente construir juntos a cidade que a gente sonha. É isso aí. Seguindo aqui com a nossa apresentação, mais um entrevistado no programa Gente que Fala, Dr. Rubens Calvo, médico, clínico geral, pré-candidato a vereador pelo Podemos. Doutor Calvo, seja bem-vindo. Como estão as coisas? Oi, as coisas estão indo bem, graças a Deus. O que pese a pandemia, o que pese agora com esse veranico, ter aumentado muito os mosquitos na cidade de São Paulo, também é preocupante, não é? O que pese tudo isso, Deus é bom, estamos caminhando. Obrigado pela oportunidade. Os mosquitos e as crises de alergias, rinites alérgicas, né? Nossa Senhora da Loratadina que o diga. Também com a gente o Major Costa e Silva, que na verdade é tenente-coronel do Exército, graduado em Ciências e Aplicações Militares, pré-candidato a vereador aqui em São Paulo pelo PTB. Major, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, um bom dia a todos, aliás, já boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando com vocês, um bom dia aos demais convidados e a todos os ouvintes. Estamos aí prontos para discutir um pouco de São Paulo. Até para explicar para a nossa audiência, Major Costa e Silva, porque assim o senhor é conhecido, já promovido a tenente-coronel do Exército, certo? Exatamente, exatamente. Muito bem, vamos aqui ao nosso primeiro tema para análise e debate dos nossos convidados de hoje. A capital paulista registra hoje uma média móvel de óbitos por Covid-19 quase 40% menor que há 4 semanas. Nesse mesmo período, houve redução de 55% na média móvel de diagnósticos da doença. A queda constante deixa a cidade de São Paulo cada vez mais próxima da chamada fase verde, na qual teatros e cinemas poderão funcionar. O prefeito Bruno Covas, porém, pede cautela e citou na sexta-feira que o inquérito sorológico que vem sendo feito pela cidade revelou um aumento de 56% de casos de Covid-19 entre as classes A e B na zona oeste aqui da capital. Doutor Rubens Calvo, o que dá para dizer a respeito desse dado último aqui que eu destaquei, 56% de aumento de casos de Covid-19 nas classes mais altas da sociedade, as classes A e B na zona oeste da capital? Primeiro, a pandemia se alastrou muito, chegou com a classe A, porque eram pessoas que estavam chegando do exterior no gozo das suas férias, logo no início do ano, em momentos de carnaval aqui. E logo em seguida se alastrou na periferia pela própria necessidade das pessoas de se aglomerarem pela vida difícil e pela falta, por exemplo, de transporte público digno. Então, as pessoas que ainda tinham que se locomover para a sua subsistência, que é o mais triste. E segundo, também, por falta de assistência médica adequada. Hoje, aumenta na classe A e B
devido às viagens dos finais de semanas prolongados. Por isso que o prefeito Bruno Covas pede cautela. Há uma estabilidade com declínio, mas ainda em patamares muito altos, mostrando que o vírus não foi embora, ele ainda continua conosco, e qualquer deslize pode ser um retorno e pode ser uma angustiante até. O que eu quero dizer é que na Espanha, na França, tiveram essa experiência, principalmente numa faixa etária dos 13 aos 30 anos, porque quando se flexibilizou, é essa idade que mais tem vida social, que mais queriam voltar ao normal. E nos encontros entre os colegas voltou a se disseminar com uma frequência muito alta, logo fazendo que as autoridades sanitárias e governamentais decretassem novamente um isolamento chamado horizontal. Mas, graças a Deus, tudo está indo ao planejado, pelo menos, e com a proteção de Deus, claro. Mariana, no começo da pandemia, aqueles números crescentes, as mortes, primeiramente o número de casos e, na sequência, as mortes relacionadas à Covid, tudo isso a gente noticiou, a imprensa noticiou, muita gente criticou a imprensa, dizendo que a imprensa está dando números, está fazendo alarme, e, na verdade, levávamos informação a respeito para que as pessoas tivessem condição de fazer a devida proteção, usar máscara, usar álcool gel e tudo mais. E agora os números caindo, parece que as pessoas estão baixando a guarda, achando que está tudo bem e que na verdade não está, porque não é o momento de baixar a guarda, é o momento de redobrar a atenção. Mauro, eu acredito que sim, é o momento. A gente teve no Brasil, acho que uma questão muito difícil, né, que é devido às nossas desigualdades, à nossa desorganização social mesmo, né? Acho que a gente viu a prefeitura tentando diversas formas de contenção que foram usadas lá fora e aqui não funcionava. Então a gente fez contenção na Radial Leste, travou tudo, não funcionou, porque a cidade não está organizada para a gente ter esse tipo de controle, a cidade tem uma urbanização caótica, e o isolamento social durou muito tempo, está durando muito tempo, né? Então agora a gente tem um peso entre o isolamento social, né, entre o risco da Covid e a pressão psicológica em cima das pessoas, né? Ficar isolado em suas casas, impedido de trabalhar e considerando a questão social, as pessoas que não conseguiram parar, que não puderam parar, isso tudo agrava, eu acho, essa nossa condição da gente de estar completamente isolado, sair na rua achando que voltamos ao normal, né? E eu acho que mas a gente precisa redobrar a atenção. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem uma situação de privilégio na cidade de São Paulo, das pessoas que podem ficar isoladas. Isso é exaustivo, mas é necessário, justamente pelos problemas que o Dr. Rubens aqui falou, né? A gente não tem transporte público decente, a gente não tem um plano de mobilidade e a gente precisa manter as coisas funcionando e, ao mesmo tempo, manter um certo controle. Eu entendo a dificuldade que nós todos estamos enfrentando em permanecer aqui. Quem de nós, né? A gente não está louco para voltar ao normal, mas também não voltaremos ao normal. A gente precisa saber que não existirá um normal igual ao que tinha antes, né? A gente vai com máscara por muito tempo. Major Costa e Silva, seu entendimento sobre esse contexto, redução no número de diagnósticos, redução também nas mortes, a possibilidade da cidade de São Paulo avançar de fase no plano de flexibilização e esse dado último, aumento de 56% no número de casos nas classes A e B na zona oeste da capital. Olha, é muito difícil a gente julgar as decisões que foram tomadas até agora, porque a realidade do vírus era desconhecida, principalmente até para a classe médica, né? O doutor Rubens pode confirmar isso. Então é difícil que a gente esperar que as decisões políticas fossem exatamente as mais acertadas possíveis. Pessoalmente, eu acho que o isolamento social, da maneira como ele foi feito e algumas medidas atropeladas que foram tomadas, geraram um impacto negativo muito grande para a cidade. Nós temos hoje outros problemas também tão graves quanto a própria Covid,
acontecendo em decorrência da Covid, em decorrência das ações que nós tivemos por conta do poder público. Nós tivemos aí um aumento muito grande do desemprego, nós temos aí uma demanda reprimida de tratamentos médicos que deixaram de ser realizados porque a prioridade era a Covid. Então, nós temos pessoas aí com tratamento de câncer que tiveram seu tratamento interrompido ou mais espaçado, outras cirurgias eletivas que deveriam ter sido feitas e não foram realizadas e que vão gerar agora uma demanda reprimida muito grande que vai sobrecarregar o nosso sistema de saúde, justamente deixando o sistema na condição que se tentava evitar no começo das primeiras ações. A gente pode verificar que hoje, com as medidas preventivas que estão sendo tomadas e com o procedimento natural de reabertura dos comércios, nós poderíamos ter tomado medidas menos drásticas de isolamento lá atrás, permitindo e garantindo um equilíbrio entre a necessidade de preservação da saúde de vidas e a preservação do nosso sistema econômico. Eu acho que nós estamos hoje num ponto em que não é mais possível se manter o isolamento social da maneira como se colocava ou da maneira que muitas vezes ainda se fala em voltar a fazer, sob pena de nós quebrarmos o nosso país. José Messina, seu entendimento sobre esses dados? Primeiro, eu queria agradecer a opinião de cada um de vocês, da Mariana, do Major Costa Silva e do Rubens, pessoas que, como eu, estão dando a sua vida nesse momento para ser candidatos a vereador aqui em São Paulo. São pessoas obstinadas com um grande espírito público. Com relação ao tema em especial, Mauro, eu fui, nesse período todo, crescendo, abrindo meus ouvidos para tentar entender tudo e agora, nessa pergunta muito propícia, tentar me posicionar fortemente. E aí me vem na cabeça duas coisas muito coerentes. Primeira, eu gostaria de falar da liberdade do cidadão de São Paulo. Eu acredito que cada um dos ouvintes, cada uma das pessoas que a gente conversa tem liberdade de tomar a sua decisão, de poder estar de acordo, discordar de alguma política pública. Então, primeira coisa é liberdade. E em muitos momentos eu senti que a minha liberdade de julgamento ela foi cerceada nesse processo. Isso, para mim, é muito grave, porque é uma coisa constitucional a gente ter liberdade de decisão, né? Junto com a liberdade vem a autorresponsabilidade, né? Ou seja, eu sou autorresponsável, eu uso máscara, eu uso álcool em gel, eu tomo todas as medidas de precaução, então eu posso viver normalmente em São Paulo. Aquilo que o Major falou, milhares, se não milhões de empregos foram perdidos nessa crise. E aí, só a gente sabe a dificuldade de que é terminar o mês com o arroz ao preço que está, né? E outras coisas. Você vai numa feira, eu fui na feira ontem do Ipiranga, eu estava na feira do Ipiranga conversando com feirantes, vendo o arroz vendido em grama, a 250 gramas o pacotinho de arroz, uma coisa absurda, nunca vi na minha vida isso, né? E eu quero ter Só que eu estava na feira, com máscara, com meu vidrinho de álcool em gel, para fazer minhas compras lá na feira do Ipiranga, né? Então, isso me vem à cabeça, gente, é política pública, estamos numa fase pré-verde, a vida continua. Então, eu me sinto, às vezes, com a minha liberdade de cidadão cerceada, isso me incomoda demais, e eu também me cobro da autorresponsabilidade do cidadão paulistano. Nós temos que ter certeza que estamos respeitando as medidas mínimas de segurança para não infectar, não espalhar o vírus. Então, essa é a minha opinião, Mauro. Assim, concordo com tudo que vocês falaram, mas eu queria expressar essa minha indignação com o roubo da minha liberdade de expressão e minha liberdade de movimento e com a possibilidade enorme de melhoria da autorresponsabilidade do cidadão de São Paulo. Muito bem, seguindo com mais um tema para análise e debate aqui nessa edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais também, estamos transmitindo simultaneamente no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube. O próximo tema é o seguinte:
O Ministério Público de São Paulo, minha gente, desde as primeiras horas da manhã, vem realizando uma operação contra o PCC, na qual foram cumpridos 12 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão, todos em São Paulo. O objetivo dessa operação é a prisão dos criminosos que assumiram o controle da facção depois que os principais chefes foram transferidos para presídios federais. Até as 9h30 da manhã de hoje foram presas 5 pessoas, sendo 4 homens e uma mulher. E no litoral paulista, um dos alvos morreu durante um confronto com a polícia na Praia Grande. Major Costa e Silva, você conseguiu acompanhar o trabalho do Ministério Público de São Paulo pela manhã? Qual é a eficácia obtida até aqui com esse trabalho? Bom, primeiro a gente tem que citar o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, um trabalho muito bem feito, com apoio muito grande das polícias civil e militares, em especial na parte da inteligência, no procedimento investigativo que vem se desenrolando desde o primeiro semestre do ano passado. Em outras palavras, nós temos aí mais ou menos 1 ano e meio de trabalho de procedimentos investigativos antes que fossem emitidos esses primeiros mandados de prisão. Então, isso é o resultado de um trabalho que já vem se enrolando há muito tempo e demonstra a dificuldade que existe hoje para o poder público combater uma facção criminosa tão bem organizada quanto o PCC. Existe, sim, uma culpa do poder público pelo PCC ter chegado a esse ponto que chegou. Afinal de contas, houve um descaso muito grande com o crescimento do PCC, sobretudo nos primeiros anos desse nosso século, né? Então, em 2006, nós tivemos ali, quem pode se lembrar, aquela grande ação do PCC organizada contra as polícias militares, contra policiais militares, que acabou sendo firmemente coibida por ações policiais militares com o emprego da força contra os criminosos. Gerou isso aí uma comoção muito grande, mas é isso que a gente vem enfrentando hoje em dia. O PCC ele cresceu demais, ele tem hoje tentáculos não só no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, mas em todo o país, e inclusive em países vizinhos. Recentemente nós tivemos ações aí da Polícia Federal e da Interpol contra membros do PCC no Paraguai, bem aqui no país vizinho a gente. E isso demonstra a dificuldade que existe, a dificuldade que ainda teremos que enfrentar para conseguir vencer as ações dessa facção criminosa. O PCC ele tem uma estrutura muito bem organizada que permite uma rápida substituição dos líderes presos. E isso faz com que a organização ela continue funcionando mesmo com essas ações. O que demonstra a importância do trabalho de inteligência que vem sendo desenvolvido e que precisa continuar sendo desenvolvido daqui para frente. Com apoio... O bom resultado, Major, ele deve acontecer naquela estratégia de seguir o dinheiro da organização? Exatamente. Seguindo o dinheiro, você consegue chegar nos cabeças. Mas o ganho do PCC, né, o primeiro comando da capital, o principal ramo de negócio deles é o tráfico de drogas. Lógico que existem outros ramos criminosos adjacentes, né, e dependentes do tráfico de drogas, mas principalmente o tráfico de drogas. O que demanda também, paralelamente à ação policial em si, um trabalho de conscientização social, um trabalho de melhoria das condições do jovem, né, sobretudo na prevenção ao consumo de drogas, que infelizmente nós deixamos muito a desejar e deixamos os nossos jovens expostos justamente à facilidade da aquisição, da compra e do consumo de drogas. Então, não é um trabalho meramente de segurança pública, um trabalho policial, é um trabalho de conscientização social e um trabalho muito mais amplo que envolve educação, saúde, a própria Secretaria de Esportes, aí já puxando a sardinha para o nosso outro entrevistado, doutor José, que tem um trabalho, é um trabalho conjunto, é um trabalho suplementar para que a gente possa combater o problema da droga na cidade de São Paulo. Como é que o senhor observa, o senhor já destacou o crescimento, né, da organização e as razões pelas quais esse crescimento ocorreu, mas como é que o senhor observa os atos de ousadia, né? Existe uma determinação do chefe do Marcola de eliminar o promotor de justiça que foi o responsável pela transferência dos mandantes, né, digamos assim, para presídios federais. Atos ousados não têm acontecido aí nos últimos anos, o senhor destacou aquele de 2006, né? Mas o PCC vira e mexe faz essas promessas, né? Não, eles tentam utilizar a intimidação. A principal arma do PCC é a intimidação. É o poder dissuasório que eles têm pela agressividade, pela capacidade que eles têm de organização de ações muito pontuais e direcionadas aos órgãos de segurança pública e aos órgãos de investigação, como o Ministério Público.
mas o trabalho de inteligência que tem sido desenvolvido pela polícia, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, tem conseguido desarticular essas ações antes que elas sejam realmente efetivadas. Quem conhece mais o setor de segurança pública, tem mais contato com a segurança pública, pode observar que existem diversos alertas que são emitidos no âmbito da Polícia Militar, no âmbito da Polícia Civil, toda vez que existe alguma movimentação diferenciada da parte do PCC. Então, as ações elas estão sendo descobertas antes, graças a um bom serviço de inteligência que tem sido desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública. Muito bem, seguindo para mais um assunto, aqui nessa edição do programa Gente que Fala, dados da Secretaria Municipal da Casa Civil de São Paulo mostram que nos primeiros 3 anos do atual mandato, ou da atual legislatura, vereadores em São Paulo priorizaram reformas de centros esportivos, de eventos culturais e religiosos em locais onde foram mais votados. A Secretaria de Cultura foi a que mais recebeu verba por meio de emendas, 94 milhões de reais, seguida pela Secretaria de Esportes e Lazer, com 61 milhões de reais, e em contrapartida a Saúde teve menos pedidos, que somaram 46 milhões de reais. José Messina, inicialmente, antes da gente falar dessa destinação para a área X, Y ou Z, tentar trazer um esclarecimento para quem não conhece muito bem o que são as emendas parlamentares, às quais os vereadores, os parlamentares de qualquer casa legislativa têm direito para levar ações, levar alguns resultados para os seus redutos eleitorais. Cada vereador tem uma verba anual de cerca de 6 milhões de reais que ele pode destinar a projetos na área de cultura, esporte, saúde, ou seja, a destinação que ele bem entender. E, normalmente, o que acontece é que esses recursos são encaminhados às zonas onde ele tem uma votação mais expressiva. Isso é a perpetuação dos currais eleitorais. Eu acredito que isso seja extremamente nocivo para a cidade, onde você praticamente faz na cidade guetos eleitorais que são intransponíveis, dada a questão de uma emenda. Por exemplo, um vereador destina 300 mil reais para fazer um campo de grama sintética na região da Vila Inhocuné, por exemplo, na Zona Leste. O que acontece? Aquele campo da Vila Inhocuné parece que é uma dádiva de Deus ter sido feito pelo vereador X. Esse vereador X, ele não fez nada mais que obrigação, porém ele trata essa doação de verbas quase que como um favor para a população. E depois cobra votos daqueles que moram ali como se fosse uma obrigação. Então, é uma questão muito delicada, Mauro, essa questão das emendas e como que os vereadores encaminham essas emendas. Logicamente, tem os projetos sérios, tem os projetos idôneos de ONGs ou entidades que são responsáveis e são contempladas com as verbas dos vereadores. A gente não pode simplesmente colocar na mesma panela tudo que é bom e tudo que é ruim. Mas eu posso afirmar para você que a maior parte vai para ações com fins ou eleitoreiros e eleitorais ou para algumas ONGs que participam daquele poder paralelo. Messina, você que pretende disputar uma cadeira para vereador aqui em São Paulo nas próximas eleições, é favorável às emendas? Eu acredito acho que deve continuar existindo. Eu acho que sim, desde que elas tenham algumas premissas que sejam observadas. Eu fui secretário de esportes em São Paulo. Eu tive uma passagem executiva em São Paulo e eu participei de alguns processos licitatórios de emendas processos licitatórios e de emendas. O processo licitatório seria um processo mais justo, para que você destinasse as verbas públicas, mas aí também com critérios especiais. As emendas, na minha opinião, devem continuar existindo, mas com um controle mais rígido dos tribunais de contas, um controle mais rígido desse controle, desses guetos, desses patrulhamentos que acontecem na cidade em função da verba que foi oferecida para aquela região. Mariana, você que também pretende disputar uma cadeira para vereadora
nas próximas eleições. Você é a favor de emendas parlamentares? Eu acho que o que o Messina está falando aqui é muito importante, é o seguinte: a gente tem um bom instrumento na mão e a gente desvirtua esse instrumento, né? Eu acho que a gente desvirtua ou criando currais eleitorais, ou a gente desvirtua com o executivo mantendo o legislativo no cabresto, aí, distribuindo as emendas de acordo com as votações que lhe interessa. Mas nós temos um instrumento que é bom. Ficou claro na pandemia que a prefeitura não consegue olhar para a cidade inteira. Ela não tem ideia do que acontece nas extremidades, ela não consegue olhar isso. É a pessoa que está lá respondendo por por uma pauta ou por uma região que tem a capacidade de olhar para isso. É para isso que servem as emendas. Mas eu acredito, e aí o Messina já deu aí uma pista de que há outras soluções. Eu posso compartilhar com vocês as soluções que nós na rede fizemos no mandato da deputada Marina Elô. Nós não só criamos editais para distribuir as emendas de acordo com as pautas que a deputada, né, tinha ali. Então, na verdade, não era uma distribuição eleitoral, era uma distribuição ou política, era uma distribuição de pauta, de projeto, e a gente fez também oficinas chamando a própria população para escolher onde a gente iria colocar esse dinheiro. Então, fizemos oficinas para que trouxemos a população para ajudar a escolher qual projeto merecia a nossa emenda. Então, eu acho que são coisas que nós podemos fazer trazendo a população para dentro da discussão, para essa fiscalização, e que nada fique só na mão né, nem do vereador. A gente que está aqui como candidato sabe como é muitas vezes essa relação que a população cria, e nosso papel é dizer: não é esse o nosso papel, né, de trocar favores, entregar a quadra aí em troca de a criação de um curral. É nosso papel também esclarecer a população que essa não é a forma como a gente deveria atuar, né? Então, eu acredito que há jeito da gente arrumar as emendas. E daí, nesse aspecto, eu pretendo, uma vez no Legislativo, acho que é assim que a gente tem que encarar esse instituto. Doutor Calvo, que já foi vereador, que também pretende disputar uma cadeira agora nas próximas eleições na Câmara Municipal de São Paulo, é a favor desse modelo? O que deve ser alterado nessa questão das emendas parlamentares, às quais os vereadores têm direito? A função do vereador, acima de tudo, é precípua fiscalizar os recursos aonde serão empregados, e principalmente se serão bem empregados na cidade o qual ele é vereador, que ele representa. Houve época que o vereador só podia fazer emendas em cima do orçamento apresentado pelo executivo. E o que sempre aconteceu? Para se ter um acordo e de se aprovar o orçamento, o governo sempre aceitava as emendas de cada vereador, não importando-se da situação da oposição, e depois executava apenas o que lhe interessava. Depois houve um avanço, porque o vereador também é responsável para garantir as políticas públicas numa igualdade em todas as regiões da cidade de São Paulo. É fundamental que todas as regiões tenham o seu representante, exatamente para puxar recursos, obras, equipamentos e políticas de desenvolvimento social, acima de tudo, para as suas regiões. Houve um momento que eu retorno para a Câmara Municipal e o vereador, então, tinha o direito, porque é por acordo, de apresentar emendas na ordem de 2 milhões por vereador. Também eram executadas ou não, dependendo da vontade do Executivo. Até que o Congresso Federal iniciou um movimento para as emendas impositivas. O que é isso? Se está aprovado no orçamento, deverá ser executado.
Eu, por exemplo, dos 2 milhões que tive direito, aumentei em 1.750 vagas de creches, que estava difícil, consegui reformar a maioria dos postos de saúde da Zona Norte, ajudei e colocar recursos na construção tanto do Hospital da Brasilândia como do hospital lá do Tremembé, e agi muito na saúde. Também reformamos CELs e escolas. É importante que sejam bem usadas. Hoje, eu fico surpreso, porque eu estou fora da Câmara, pretendo voltar por isso também, são para fazer justiça na distribuição de renda da cidade, é na ordem de 4 milhões, e de uma forma impositiva. Também concordo, tem que ter critério, e, para mim, os critérios deverão ser discutidos nas comissões permanentes, nas comissões temáticas da Câmara e pelo próprio munícipe. Quando ele pagar o IPTU dele, não é impossível, ainda mais na era da informática, ele direcionar uma porcentagem do que ele está pagando para uma certa área. Olha, eu quero que meu IPTU, 10% dele, vá para a área da saúde, o outro do esporte, o outro da assistência social, o outro da política do idoso, o outro. Por exemplo, criamos 450 vagas aqui na nossa região, dos CC, chamado CCA, do Centro da Convivência da Criança e do Adolescente, das reformas das praças, contribuindo para a segurança pública, para evitar o assédio dos traficantes, que já não era hora do governo tomar alguma atitude, porque são velhos conhecidos. Se são velhos conhecidos da justiça, também eram velhos conhecidos da polícia. E só agora estão sendo presos. Então, a nossa política, e eu espero aqui, se me permitir... Para a gente ouvir os demais também, doutor. Eu também estou cronometrando o tempo dos demais. Aqui, o José Messina, a Mariana, Tenente Coronel, o Major Costa e Silva, eu espero que eles façam coro comigo lá, porque já demonstraram ser pessoas de bem e que também são contra os currais eleitorais e que as verbas são muito sagradas, que falta para a saúde e a educação, principalmente. E o transporte nosso ainda continua vergonhoso. Obrigado, Mauro. Major. Muito bem. Major Costa e Silva, como prevê uma distribuição das emendas para que as obras sejam levadas para toda a cidade pelo vereador e não só para aquela região ou para aquelas regiões onde ele foi mais votado? Olha, eu acho que nós começamos com o problema da própria legislação eleitoral. Hoje o vereador ele pode receber voto de qualquer região da cidade. Nós não temos o voto distrital, então é difícil você ter uma região realmente representada pelo vereador. Essa seria a condição ideal. Afinal de contas, o vereador ele é o representante mais próximo da população junto ao poder público. Isso é uma coisa que eu considero extremamente falha dentro da nossa legislação eleitoral e que permite essas distorções que o doutor José Messina comentou no começo e que o doutor Rubens Calvo também comentou, também como a doutora Mariana. Nós teríamos que ter uma distribuição mais equitativa desses recursos da cidade, conforme o efetivo populacional, conforme a quantidade de gente que vai ser atingida por aquela obra, por aquele benefício direcionado. E o vereador ele tem que ser a voz do seu representante, do povo ali, junto ao executivo, para também que outras atividades sejam desenvolvidas. A verba parlamentar, essa emenda parlamentar, como bem disse a doutora Mariana, é uma forma que o vereador tem de corrigir distorções do executivo, que não consegue estar presente em todas as regiões. Mas nós também não temos vereadores tão representativos nesse sentido, no momento em que nós não temos um voto distrital. Então, o vereador ele pode estar destinando uma emenda para a Zona Leste, outra para a Zona Sul, outra para a Zona Norte, outra para a Zona Oeste, e isso acaba se diluindo com problemas reais, problemas sérios e regionais que deixam de ser atendidos pela própria falta de conhecimento ou pela falta de pertencimento do vereador a uma determinada região. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser modificada. Mas há de se convir, como bem falou o doutor Rubens Calvo, 4 milhões, são 55 vereadores na Câmara Municipal, são 220 milhões por ano, é uma verba que tem condições de mudar a vida, de melhorar a vida de muita gente, se for muito bem aplicada. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos,
O programa Gente que Fala está também nas redes sociais simultaneamente, no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube. Antes do nosso próximo tema, aqui para debate e análise dos nossos convidados de hoje, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Olha, pessoal, aqui na cidade de São Paulo, a gente está fazendo a nossa parte. Algumas atividades já voltaram a abrir as suas portas, lojas, shoppings, parques, academias, salões de beleza e restaurantes já voltaram a funcionar, estão fazendo a parte deles. O horário reduzido faz parte de um processo para que logo mais tudo melhore. Só que a pandemia não acabou. Para continuar protegendo quem a gente ama, a gente tem que continuar se cuidando. O coronavírus ainda é um grande desafio para todos e não é hora de baixar a guarda, muito pelo contrário, é hora de redobrar os cuidados. Então, continue fazendo as suas atividades em casa, prefira fazer as suas atividades em casa, mas se precisar sair, já sabe, sempre com a máscara, seguindo as regras obrigatórias na cidade de São Paulo, tá certo? Não se esqueça, você sempre pode lavar bem as mãos com água e sabão, usar o álcool gel, e a transmissão do vírus também ocorre pelo compartilhamento dos objetos de uso pessoal, como copos, talheres. Então, quando estiver na rua, é bom evitar estar perto de pessoas. Nós estamos juntos nessa, quando você se cuida, ajuda todos ao seu redor. E assim estaremos de portas abertas para dias melhores. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala. Mais um tema aqui para a nossa análise. Olha, com o objetivo de arrecadar recursos para a campanha eleitoral deste ano, o partido Rede Sustentabilidade criou o Voto Legal. É uma plataforma para a tradicional doação eleitoral como uma espécie de vaquinha virtual para ajudar os candidatos. E a novidade é que o site também permite a doação de vouchers eleitorais. É uma espécie de voto para aqueles que não querem doar dinheiro, mas querem ajudar seu candidato a receber uma parcela maior do fundo eleitoral do partido. Mariana Lacerda, o que falar desses vouchers eleitorais? Explica para a gente. Bom, como eu disse para vocês, a gente na rede é bom em subverter o instituto que as pessoas usam errado e tentar corrigir, trazendo sempre a população. Do mesmo jeito que a gente fez com as emendas, a gente criou uma forma diferente aqui na cidade de São Paulo de distribuir o fundo eleitoral. Fundo eleitoral normalmente é distribuído a portas fechadas, os líderes do partido, os donos, os presidentes, os donos, tem partido que tem dono, né? Os donos do partido distribuem ali para aqueles do seu curral. O curral eleitoral não existe somente para os eleitores, existe dentro da política também. E na rede a gente fez uma forma que é do valor que da Nacional, né, que foi destinado à campanha de majoritários em São Paulo. Nós fizemos algumas compras conjuntas, digamos assim, pacotões de serviço para todos os candidatos de forma igualitária. Criamos algumas valores básicos, considerando as diversidades, mulheres, negros, etc. Mas a grande parte do dinheiro vai ser distribuída pela própria população. Então, nós fizemos uma parceria junto com o Voto Legal. O Voto Legal é uma criação do APP Cívico, que é uma vaquinha que existe, registrada no TSE, e ela existe para uso geral de todos os partidos, e lá você faz captação de recursos, então todos nós podemos doar para vários candidatos. E a rede fez uma parceria com o Voto Legal e colocou para os candidatos, os pré-candidatos a vereador em São Paulo, nós criamos um doar um voucher eleitoral. O dinheiro não sai do seu bolso hoje, porque na verdade ele já saiu, né? Ele é dinheiro de imposto que foi colocado lá, virou fundão eleitoral. Nós na rede fomos contra o aumento do fundão, nós fizemos um projeto de lei para passar esse dinheiro para a saúde. Uma vez que isso não foi dado, né? Tem partido aí que entende até que devolve o fundo eleitoral. Eu acho, mas a gente acha que a democracia tem um custo e que tem pessoas, para que as pessoas possam ter acesso, né, a ser candidatos e tal, nem todos têm recursos, e é bom que a gente não possa, que essas pessoas possam concorrer também. Então, a gente não descartou o fundo eleitoral, mas deu a ele essa destinação que quem vai decidir, quem vai ganhar mais dinheiro do partido
são as pessoas doando vale eleitoral lá pelo voto legal. Então, é um jeito que aí nós criamos na chapa, né, uma gamificação. Quanto mais vales a chapa inteira consegue, maior é esse bolo. E então, esse bolo vai crescendo à medida que a gente vai se mobilizando. E aí temos candidatos que conseguiu mobilizar aí bastante gente para obter esses vales, temos candidatos que mobilizaram menos, mas de qualquer forma, a ideia é que depois cada vale vai custar algo entre 20 e 25 reais, se eu não estou enganada. Eu deixei essas decisões, como eu não estou no portal. Mas, Mariana, enfim, todo esse bolo vai ser distribuído de acordo com o vale que tivemos. nos últimos anos, muito se falou em financiamento público, financiamento privado, o que pode, o que não pode, o que vale, corrupção em relação a essas coisas todas. Enfim, essa criação de vocês, digamos assim, demonstra que essa situação não está ainda muito bem resolvida sobre a questão do financiamento de campanha. Não, eu acho que é uma das grandes questões que nós temos que discutir como país, né? E aí envolver todos os partidos, todas as pessoas e debater isso de fato. Eu vejo que quando a gente leva essa discussão para frente, essa discussão fica na superfície, né? Financiamento público ou financiamento privado. Então daí tem gente que fala a política é corrupta, então não pode ser o financiamento público. Mas, ao mesmo tempo, a política é privada porque há o financiamento privado. Então, dos interesses, dos lobistas. Então, eu acho que é uma coisa que nós todos temos que discutir como sociedade. A democracia tem um custo. Ninguém faz campanha ou chega, mesmo com o voto distrital, que o Major menciona aqui, que eu concordo com ele, a gente precisa do voto distrital, a gente precisa mudar a nossa forma de fazer campanha. A campanha de São Paulo é uma das mais difíceis do mundo, a gente tem que conseguir uma quantidade absurda, né, de votos para eleger uma cadeira. Então, existe um custo para isso, né? Mas a gente nunca discutiu como a gente não sai do público ou privado, a gente nunca discutiu como fazer esse financiamento. O fundo tem que ser dividido dessa forma, esses são os parâmetros que a gente tem que usar para dividir o fundo mesmo, candidatos eleitos, como lidar com a nossa quantidade absurda de partidos. Tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração. E a gente nunca chega nessas questões com essa profundidade. Pessoal, perguntas enviadas pela nossa audiência. Eu começo com você, Messina. Olha, o Ricardo Martins está com a gente no Facebook. Obrigado, Ricardo, por nos acompanhar e pelo envio da pergunta aqui para o Messina. Ele diz que você gostaria de transformar São Paulo em uma referência no setor de moda e beleza. E como é que isso pode ser feito? Pergunta o Ricardo Martins. Messina. Esse é um setor, Mauro, esse é um setor, obrigado ao Ricardo Martins pela sua pergunta, obrigado mesmo que você está seguindo as nossas redes, onde a gente especificamente fala e trata do setor de beleza. Messina, eu vou te pedir uma gentileza, você pode afastar um pouquinho da tela e ficar mais ao centro, ótimo, perfeito. Então, esse setor de beleza é um dos setores que a gente atua com mais intensidade. A gente entende que em São Paulo nós temos cerca de 55 mil salões de beleza e estética na cidade de São Paulo. A gente entende que São Paulo é uma das cidades no mundo onde se mais perde com falta de gestão nos salões. A gente perde quase que 45% dos materiais que são usados nos nossos salões. Eles são perdidos porque é falta de gestão, falta de conhecimento. Então, é necessário, sim, uma ação do setor público junto a esse segmento para que tenha uma representatividade maior nas leis que serão feitas na nossa gestão. O que eu posso dizer também é que esse setor tem uma característica de serem empreendedores e serem individualistas. Existe muita competição. Todos os dias eu ando em bairros de São Paulo. Todos os dias de manhã, cedinho, eu estou na rua conversando e aí eu vejo a enormidade e a diversidade dos salões em cada rua de São Paulo. De novo, até em dias que são de descanso, eles estão abertos para recuperar
os prejuízos que eles tiveram durante o Covid. Então, a gente acabou fazendo um trabalho muito legal de identificação das oportunidades de melhoria. A gente foi ao Sebrae, acessou uma pesquisa do segmento no Sebrae e identificou quais são esses setores de melhoria. E aí, Mauro, o que mais esse setor precisa, o que mais ele quer é treinamento. Treinamento para subir na carreira na área de beleza. De manicure, ela quer ser cabeleireira, depois ela quer ser maquiadora, depois ela quer ser esteticista, para poder fazer o quê? Para cuidar da família, para crescer os filhos com a profissão. É isso que os profissionais do segmento de beleza fazem. São pessoas briosas, orgulhosas do trabalho e que hoje foram deixadas completamente à mercê da própria sorte. Temos um deputado federal que está fazendo um trabalho importante de regularização da profissão e também da regularização da relação de trabalho entre o empregador e o empregado por meio de MEIs. Mas isso não basta. Por isso que nós, na nossa campanha, a gente está com uma ação muito forte com o setor de beleza, para promover a autoestima dos salões de cabeleireiro, de manicure, promover a autoestima dessas pessoas e que a cidade seja beneficiada por meio de seus cidadãos que vão se sentir melhor. É isso que a gente quer. Evelyn, do bairro do Limão, pergunta para o Dr. Calvo. Dr. Calvo, alguns bairros de São Paulo, como a sua Casa Verde, diz aqui a Evelyn, conseguem preservar suas características mesmo com a crescente modernização da cidade. Até porque são bairros dormitórios. E isso faz com que se mantenha as pessoas, que popularmente se diz da gema, não é? Pouco crescimento na verticalização. Ocorre que nós fizemos a Operação Urbana Água Branca, que é a nossa testa do outro lado do Rio Tietê, onde era a várzea lá, hoje é um bairro projetado com investimento que ultrapassa quase 2 bilhões e a contrapartida social para o lado de cá. Está previsto por inclusive nossa autoria, uma continuação da Engenheiro Caetano Álvares com a ponte do lado de lá, a prorrogação, e já está em vigência de construção da Raimundo Pereira Magalhães com a Marquês de São Vicente, mais de 10 prontos-socorros, escolas e toda a urbanização das comunidades e canalização dos córregos. Não é canalização, não se canaliza mais, e sim a revitalização. Isso tornando mais humano e mais aconchegante. O bairro do Limão, que fazendo aqui uma paródia, aqui um pouco, é o pedacinho doce da cidade de São Paulo. E a Casa Verde, que está sempre na juventude, né? Nunca amadurece, mas são pessoas guerreiras, hospitaleiras. E dizem que a água da Casa Verde, quem bebe, se sair, volta, porque quem bebe jamais sai. Não é? Então, nós estamos juntos e gostei dessa questão da distribuição da verba partidária da rede de sustentabilidade. Ó, vocês estão de parabéns também aí, não é? Quem sabe a gente futuramente vai ter essa igualdade. É isso? Estou à disposição, doutor Rubens. Quando você quiser, a gente conversa. Parabéns. Mariana, a Fernanda Toscani está com a gente no Instagram. Obrigado, Fernanda. Ela quer saber o seguinte de você. Existe alguma maneira de uma metrópole como São Paulo se tornar mais sustentável? Putz, existe, ou se existe. Muitas maneiras. Eu acho que eu falo que essa pandemia botou luz negra, né? Assim, tipo, veio com luminol, assim, e mostrou tudo o que está de errado, tudo o que a gente está dizendo faz tempo e a gente não está falhando em se organizar. Primeiro,
a gente fala do transporte público. A gente precisa trabalhar as questões de São Paulo de forma integrada. Transporte público pode parecer que é uma questão de ônibus na rua. Não, é menos ônibus na rua, é mais trabalho onde tem moradia, moradia onde tem trabalho. Reduzir a quantidade de deslocamento, é criar corredor verde, conectando justamente, trazendo saúde, porque o problema da saúde, a gente costuma também ver saúde como doença. Doença é quando a saúde não deu certo, né? Saúde a gente tem que melhorar é a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente fazer uma saúde, promover saúde, parques, praças, trazer para as pessoas reciclagem, compostagem, esse tipo de coisa acaba reduzindo a saúde. Saneamento básico, cada real investido no saneamento básico são 4 que eu não invisto, que eu não preciso investir na saúde. Então, isso faz uma cidade sustentável. E tem jeito de fazer uma São Paulo sustentável. Eu acho que todos nós percebemos agora que esse jeito é fundamental. Então, eu não sei o que vocês pensam também sobre isso, mas eu acho que é fundamental e é urgente. A pergunta agora é para o Major. Major, o Alceu Teruya está com a gente no YouTube e ele quer saber sua opinião. Há um exagero nos cuidados com a pandemia com propósitos políticos? Vamos lá. Olha, eu já tinha falado até em algumas lives, né? Tenho participado de diversas manifestações pela reabertura do comércio em São Paulo e na minha visão, nós tivemos sim um uso político da pandemia. Sempre foi falado no início que nunca se falou que não se deveria se preocupar com a vida, mas também sempre se falou que deveria se preocupar com a economia. E essa polarização de ou vida ou economia nos leva a uma situação bastante complicada que nós encontramos hoje. O Dr. José Messina comentou sobre o setor de beleza, né? O setor de cabeleireiros, salões de cabeleireiros, diversos salões fecharam, não puderam continuar funcionando porque não tinham como desenvolver a sua atividade, não tinham como tirar o mínimo sustento para se manter aberto. Um setor também muito importante e que emprega muita gente, as pessoas muitas vezes não sabem disso, o setor de bufês e eventos. Nós temos cerca de 6.500 bufês na cidade de São Paulo. Desses 6.500, praticamente 30% deles já fecharam. É uma geração direta de emprego na faixa de 30 mil empregos desses 6.000 bufês. Digo, geração de emprego direto, fora os eventuais, fotógrafos, animadores, decoradores, eventuais garçons, que deixam de ter condições de trabalhar e que geram um impacto muito grande na economia. Eu estive visitando algumas comunidades aí recentemente e me surpreendeu, conversando com os líderes comunitários lá da Vila Prudente, da comunidade da Vila Prudente, que eu perguntei para eles quantos casos de Covid eles tiveram lá na comunidade e eu me surpreendi com a resposta, porque eu esperava que o número fosse muito alto, dadas as condições de vida das pessoas que moram naquela comunidade, em que a aglomeração é natural. Eu imaginei que tivessem muitos casos, ele me disse que eles não tiveram nenhum caso na comunidade. Então, acredito sim que existe uma distorção, né, em algumas informações que têm sido veiculadas aí com relação à pandemia. Algumas ações que nós tomamos foram extremamente exageradas, né, de forma a tentar se provar que o ponto de vista de um determinado segmento político estava certo e outro estava errado, sobretudo quando a gente entra no embate entre governadores e presidente da República. Então, isso levou a uma polarização do problema, uma politização do problema, deixando muitas vezes aspectos técnicos de lado, que deveriam ser considerados, tanto no quesito de saúde, no quesito médico, quanto no quesito da economia, para que a gente pudesse equilibrar esse trabalho sem gerar danos mais permanentes para a nossa sociedade. E, infelizmente, essa polarização nos levou à situação de hoje, em que a gente vê aí o absurdo do arroz sendo vendido, um saco de 5 quilos, chegando a cerca de R$40. Isso é um exemplo da conta que nós ainda vamos pagar por conta da irresponsabilidade e polarização de alguns dos nossos governantes no tratamento com a pandemia do Covid-19. Pessoal, a gente ainda tem 2 minutos aqui para passar por um tema rapidinho. Bom, o Dr. Calvo mora na Casa Verde, né? Eu moro aqui na Barra Funda. Você mora onde, Major? Eu moro ao lado do aeroporto de Congonhas, no Jabaquara. Tá. Mariana, você mora onde? No Alto de Pinheiros. Pinheiros. E o Messina? Pacaembu. Pacaembu. Então, acho que a Mariana está mais perto do problema dos mosquitos, dos pernilongos,
nas proximidades ali do Rio Pinheiros. Temos um abaixo-assinado, que já tem mais de 20 mil assinaturas, para que a gestão municipal tome medidas contra esses insetos. Doutor Calvo, quais são os riscos para a saúde desses pernilongos todos? Aliás, as pessoas dizem, né? Eu vivi para ver isso. Abaixo-assinado para matar mosquito, essa é a novidade. Sim. No início da nossa pandemia, aqui no Brasil, muitas cidades do interior paulista estavam vivenciando uma epidemia de dengue. Então, isso foi muito triste, você estar à mercê de duas epidemias, a pandemia e a epidemia. Outrora, nós tivemos a dengue hemorrágica aqui no bairro do Limão, porque aqui a natureza é preservada, é um lugar de muita água, córrego, e nós, então, envolvemos o Exército, fizemos um trabalho em conjunto, eliminamos e conseguimos conter com as visitas domiciliares a lei que possibilita a prefeitura entrar numa área particular e acabar com os focos do mosquito é nossa. É claro que o dono vai pagar a conta e também nós que furamos os automóveis abandonados nos pátios e nos terrenos baldios, porque ali era um grande foco de mosquito também. Me preocupa, aí a Mariana está aí perto do Rio Pinheiros, e o mosquito está intenso. Ontem eu estava conversando com um amigo que estava com essas raquetes elétricas matando o mosquito, que eu não conseguia nem conversar comigo. Preocupa devido ao quê? É só dengue, não, é chikungunya, é a zika, e também não vamos esquecer da febre amarela que já rondou a gente por aqui. E bem rapidinho, Mariana, muito zum de pernilongo na sua orelha, já que você mora nas proximidades aí? Moro na proximidade, eu tô, graças a Deus, um pouquinho mais para cima, mas outro dia eu falei, ainda bem que eu tenho tela na janela, que senão eles me levavam embora durante a noite. A quantidade realmente tá demais. Aqui eu fiz uma enquete com as pessoas, eu tenho usado vela de citronela tem, de fato, mantido longe, e temos feito aqui o máximo, mas assim, você sai aqui em volta, as pessoas estão na farmácia e nos mercados desesperados, porque não tem mais aquele negocinho de tomada, tudo acabou, tá pior que o arroz, o anti-mosquito, tá todo mundo aqui bastante desesperado. A gente tem os grupos de WhatsApp dos amigos, a gente conta mosquito de manhã, quantos que a gente já matou. 10 segundos para a sua despedida, Mariana. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito bom conversar aqui, a gente teve uma conversa bastante transversal, de gente que já foi, gente que está chegando aqui na política, eu achei muito, muito bom. Mauro, obrigada pelo convite e boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Legal. Major, 5 segundos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com todos os entrevistados, com você, Mauro. Agradecer aos ouvintes que nos acompanharam e lembrar só de uma coisinha, a gente tratou de diversos problemas aí que são recorrentes na cidade e nós temos uma expressão no quartel que diz que nós não podemos nos surpreender com 7 de setembro. 7 de setembro vai acontecer todo ano nós vamos ter que organizar um desfile, então planejamento é a melhor maneira da gente conseguir evitar problemas que são recorrentes. O problema do mosquito acontece todo ano. É uma demonstração de falta de planejamento e, muitas vezes, de incompetência do poder público, que deixa que os problemas continuem acontecendo e se arrastando ano a ano. É a hora agora de essa equipe toda que está aqui dando entrevista, caso consigamos entrar e conseguir uma cadeira na Câmara Municipal, de trabalharmos duramente para mudar essa situação e nunca mais se surpreender com o 7 de setembro. Pessoal, muito obrigado. Doutor Rubens Calvo, não tenho mais do que 5 segundos. Por favor, rapidinho. Por isso a gente que fala é a Mariana, o Major Costa e Silva, o Messina e você, Mauro. Muito obrigado. Espero fazer cor com vocês lá na Câmara. Muito obrigado. E agora o Messina, 5 segundos também, Messina, por favor. Obrigado, Mauro. Obrigado, componentes da mesa. Foi uma alegria estar com vocês. Eu espero também estar com vocês lá na posse, 1º de janeiro. E, para todos os ouvintes, aquilo que eu mais desejo, uma feliz cidade de São Paulo para todo mundo. Um bom dia para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe, ao José Messina, Mariana Lacerda, Rubens Calvo e o Major Costa e Silva. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.